Olá, sexto ano. Aqui é o professor Júlio. Espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês. Por enquanto, nós vamos ter que dar continuidade aqui no nosso EAD, né? Ensino à distância. Enquanto a gente não pode estar junto estudando, vamos dar continuidade aqui, porque os estudos não podem parar, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade aqui. Hoje nós vamos continuar falando do mundo dos seres vivos, tá ok, galera? Só que nós já começamos falando desse assunto aí, já demos uma introdução sobre os níveis aí os níveis de organização dos seres vivos, né? Hoje nós vamos falar das células, começar a falar um pouquinho das células e falar aí seguindo esses níveis de organização aí. Vamos dar início nas células, que está lá na página 102 do livro de vocês, tá? Abram o livro, acompanhem o vídeo, façam anotações se for necessário, para não esquecer, tá? Então vamos lá. Aí no livro de vocês, na página 102, nós temos essa imagem aí. Vamos entender um pouquinho dessa imagem. Vamos usar como exemplo a bactéria. A bactéria é um ser microscópico. Ela é formada por um tipo de célula muito simples, tá? Que é a célula procariota, essa célulazinha amarela, caramelo aí que está no livro de vocês e na imagem aqui do vídeo. A principal característica dessa célula procariota é que o material genético dela, ou seja, as informações dela, ficam soltas, dispersas ali no citoplasma, ou seja, fica solta dentro da célula, tá? Outros seres, como os animais, plantas, fungos e vários outros micro-organismos, eles têm células eucariotas, que são células mais complexas do que essa célula procariota aí. A célula eucariota é essa azul representada aí no livro de vocês e aqui no livro, aqui no vídeo, tá? Nessa célula eucariota, o material genético, ou seja, as informações da célula do indivíduo, ela fica no interior de um núcleo, tá? Esse núcleo é delimitado por uma película que vai separar de todo o corpo da célula ali, que é o citoplasma. Nesse citoplasma dessa célula eucariota, vão ser encontradas várias estruturas, várias partículas ali, que são estruturas especializadas, tá? Essas estruturas, elas são chamadas de organelas. Nós vamos entender o que são as organelas mais adiante, que podem ser estruturas membranosas ou não, nós vamos entender tudo isso. Alguns organismos vão ter essas células eucariotas e outros já vão ser as células procariotas. Então, o que nós temos que entender de diferença? A célula procariota, ela não tem núcleo definido, o material genético fica solto. A célula eucariota, o material genético dela fica delimitado dentro de um núcleo, tá bom? Ainda falando das células procariotas e as células eucariotas, nós temos os indivíduos que são seres unicelulares e os seres pluricelulares. Os seres unicelulares são aqueles seres que vão ter a presença somente de uma célula, ele é composto apenas de uma célula, tá? E nós temos os seres pluricelulares. Os seres pluricelulares são aqueles que têm duas ou mais células. Acompanhe aí a tabelinha. As células procariotas, aí da esquerda, ó, em azul, elas vão constituir os seres procariontes, tá? Então, todos os seres que possuem células procariotas são seres procariontes, tá? Os seres procariontes, que têm a célula procariota, sempre vão ser unicelulares, ou seja, eles contêm somente uma célula, tá? Dentro do grupo dos animais, nós temos o reino Monera, que são as bactérias. Então, se eu perguntar para vocês um exemplo de seres procariontes, as bactérias, reino Monera. E nós temos as células eucariotas. As células eucariotas, elas constituem os seres eucariontes. Então, seres que são formados por células eucariotas, que são aquelas células que têm material dentro do núcleo, são seres eucariontes.
Os eucariontes, eles podem ser unicelulares, ou seja, pode ter somente uma célula, que é o caso dos protistas, ou então pluricelulares, tem mais de duas células ou mais, que é o caso dos cogumelos, que é do reino fungi, o homem, o cachorro, o gato, que é do reino animal, e os vegetais, o alface, qualquer tipo de árvore, né? A grama, são seres aí do reino vegetal, então são seres pluricelulares. Só que dentro da célula eucariota eu tenho duas divisões também, que são as células eucariotas animais e as células eucariotas vegetais. Mesmo as células eucariotas, elas vão apresentar diferenças entre si. Elas podem se identificar com existência de diferenças se a gente comparar a célula animal com a célula vegetal. Se a gente observar uma célula vegetal no microscópio, a gente pode perceber a presença de várias bolinhas verdes, tá? No interior dela. Essas bolinhas verdes são os cloroplastos. Olha ali embaixo na imagem ali, ó, cloroplastos, tá? Essas organelas, elas têm a clorofila, que é o pigmento que vai captar a energia do sol no processo da fotossíntese. E eles vão ser responsáveis pela cor verde das plantas e dos vegetais, além de produzir o alimento delas, tá? Então, essa é a função desses pigmentos verdes aí, do cloroplasto. Além disso, essa célula vegetal, ela tem uma parede celular que tem um reforço externo de celulose, é um tipo de açúcar. Essa parede protege da forma celular a célula, é a parede celular vegetal, né? Outra estrutura que a célula animal não tem. E outra estrutura é um grande vacúolo central que vai armazenar líquido. Esse vacúolo aí, tá vendo que é como se fosse uma bolsinha de água? Ele armazena líquido, fazendo com que a planta não perca, não tenha uma perda de água excessiva, correto? Então, são três estruturas que a célula eucariota vegetal possui, que a célula eucariota animal não tem. Os vacúolos, que armazenam água, a parede celular vegetal, né, que é uma estrutura mais membranosa, e os cloroplastos, que dá o pigmento e ajudam no processo da fotossíntese. Aí no livro de vocês tem esse quadrinho rosa, ó, as principais características que diferenciam as células vegetais e animais são os cloroplastos, o vacúolo central e a parede celular, que são estruturas que existem somente nas células vegetais, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho da membrana celular, que também pode ser chamada de membrana plasmática. Essa membrana, ela vai ser o quê? Ela funciona como uma parede. Ela controla o que entra e o que sai da célula, facilitando a entrada de substâncias importantes nessa célula aí, como a glicose, que é um tipo de açúcar, e a saída de resíduos de funções que a célula realiza, que são substâncias que ela produz. Então, ela controla a entrada e saída de substâncias da célula. Na célula vegetal, além da membrana plasmática, nós já falamos aí no slide anterior, que existe mais externamente a parede celular vegetal, que é formada de celulose. A parede celular da célula vegetal, ela constitui um reforço externo que vai evitar, por exemplo, o rompimento dela por entrada excessiva de água. Então, ela é um reforço a mais aí. Então, voltando, a membrana celular ou membrana plasmática, a função dela é controlar a entrada e saída de substâncias. Na parede celular vegetal, ela tem um reforço a mais que controla o rompimento e a perda excessiva de água aí, né? Agora nós vamos falar um pouquinho do citoplasma e as organelas que estão neles. Aqui eu tenho uma célula animal, tá? Vamos entender o que é. Ó. O citoplasma ele vai ser constituído sempre por água e sais minerais e algumas outras substâncias.
ele vai ter uma consistência gelatinosa, ele parece uma gelatina. E nela vai estar mergulhada as organelas, que são estruturas muito pequenas que desempenham importantes funções na vida da célula, tá? Aí, por sequência, nós vamos ter, ó, em sentido aí, anti-horário, nós vamos ter o seguinte: o retículo endoplasmático. Qual que é a função do retículo endoplasmático? Ele produz, transporta e armazena substâncias na célula, tá? Temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Elas vão liberar a energia que a célula necessita nas suas atividades. Os lisossomos, eles vão realizar a digestão da célula. Eles vão realizar a parte digestiva da célula intracelular, né, dentro da célula. Nós temos os ribossomos, que são esses pontinhos aí. Representados nas imagens pelas bolinhas vermelhas, eles vão fabricar o quê? As proteínas da célula. Eles só podem ser vistos no microscópio eletrônico, porque eles são muito pequenininhos. Eu tenho aí também o meu complexo de Golgi, ou então complexo golgiense. Ele vai o quê? Ele adiciona certos açúcares às proteínas e lipídios, ou seja, são substâncias que vão armazenar e realizar a secreção celular por meio de vesículas que saem da célula. O que isso quer dizer? Eles vão produzir o alimento, proteína, vai armazenar esse alimento ali e vai secretar. Ou seja, ele produz, armazena e manda embora toda a proteína, lipídio, que são nutrientes aí para a célula, tá bom? E eu tenho o núcleo, que é o meu centro de comando, é como se fosse o cérebro aí da minha célula, tá ok? Todas essas estruturas que eu falei, eu também tenho na minha célula vegetal. Ela é presente na célula animal e na célula vegetal. Só que a célula vegetal ela tem outras estruturas que a animal não tem. Nós vamos falar aí no próximo slide. Ó, lembra que eu falei que a célula vegetal tem todas as estruturas? E tem mesmo, ó, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático, o núcleo, as mitocôndrias, os lisossomos. Eles possuem as mesmas funções da célula animal, aqui na célula vegetal. Só que eu tenho as três outras estruturas que não tem na célula animal, que é a parede vegetal, que é essa parte verde aí por fora, que dá uma proteção maior e evita o rompimento da célula. Eu tenho o vacúolo, que é essa parte aí azul da célula, que armazena substâncias e regula a entrada e saída de água na célula vegetal, né, que a gente já falou. E eu tenho os cloroplastos, que são esses pontinhos verdes, que são encontrados apenas nas células vegetais. Eles vão apresentar uma substância de cor verde denominada clorofila, que vai possibilitar com que o vegetal aí realize a fotossíntese. Então, sempre guardem isso. 3 estruturas que somente a célula vegetal tem: cloroplastos, vacúolos e parede celular vegetal. Guardem as funções dessas estruturas. Também tenho o núcleo, tanto na célula eucariota vegetal e animal. No núcleo é onde vai se encontrar o material genético, DNA, todas as informações, né? Ele vai ser presente nas células eucariotas. O núcleo ele é a estrutura onde vai se encontrar esse material aí que eu acabei de falar, que é o genético, que é o DNA, que vai controlar e regular todas as atividades celulares, tá? Ele vai sediar, ou seja, ele vai comandar as informações da célula e determinar se elas vão influenciar nas características do ser vivo. Por exemplo, se vai ter a cor do olho azul, verde, cabelo liso, cabelo cacheado, e assim por diante. Isso usando o exemplo do homem, tá? E ele vai ser separado do citoplasma por um envoltório nuclear, que é chamado de carioteca. Olha aí nessa imagem do ladinho, que tem a membrana plasmática, que funciona como uma parede, que vai regular a entrada e saída de substâncias. Eu tenho o citoplasma, que é o aspecto gelatinoso, onde vão estar todas as minhas partes, todas as organelas da célula.
tem o núcleo, que é o centro de comando, que é aí o amarelinho. E o que vai separar o núcleo do citoplasma, que é característico das células eucariotas, é esse envoltório nuclear aí, que é esse círculo aí que tem em volta do núcleo, que é o envoltório nuclear, ou também chamado de carioteca. Tem a formação das células, eu tenho a divisão celular para gerar um novo ser vivo, que é a mitose e a meiose. Vamos entender um pouquinho o que são essas divisões celulares aí. A mitose, nela, uma célula inicial ela vai se dividir formando duas células idênticas. Nesse tipo de divisão aí, ocorre na maioria das células do nosso corpo. Quando acontece essa divisão das células, vai possibilitar o quê? Com que a gente cresça e que a gente faça uma reposição de células, ou seja, substituindo células velhas por células novas, que são as células que vão morrendo e vão nascendo outras novas. Isso é a mitose. A meiose vão originar células sexuais, vão determinar o sexo dos indivíduos, também chamada de gameta, né? Que são os espermatozoides e os óvulos. Elas são responsáveis pela reprodução dos seres vivos, tá? Elas geram novos indivíduos. Esse tipo de divisão eles vão gerar 4 novas células. Esses dois temas aí não são tão importantes para nós agora. Nós vamos estudar isso mais adiante nos próximos anos. Mas é interessante que a gente saiba que dentro da divisão celular ocorre a mitose, que possibilita o crescimento do nosso corpo, né, e desenvolvimento, e a meiose, que geram as células reprodutivas, geram os gametas. Nós vimos no vídeo passado, os níveis de organização são divididos por células, órgãos, tecidos e sistemas, né? Aí em nosso corpo e no corpo de outros muitos animais e mesmo nas plantas existem diversos tipos de célula. Aí esses tipos de células têm diferentes formas, diferentes funções, né? E essas células elas vão estar organizadas sempre em grupo, trabalhando de maneira integrada, né? Que vão desempenhar determinada função. Esses grupos de células, eles vão formar os tecidos, que nessa imagem de cima aí, ó. Tecido epitelial, que é o responsável pelo revestimento interno e externo do nosso corpo. O tecido conjuntivo, que ele é responsável por diversas funções, como sustentação, circulação, reserva e preenchimento do nosso corpo. O tecido muscular, que é responsável pela mobilidade, por a gente poder se mover, caminhar, correr, né? Os órgãos também se movimentarem, estruturas do nosso corpo aí, em geral. E o tecido nervoso, que é responsável pelo controle e regulação das atividades do nosso organismo. Quando esses tecidos eles agem em conjunto, eles vão formar o que a gente chama de sistema, que aí pode ser o sistema circulatório, sistema respiratório, né? Sistema urinário e assim por diante. Nós vimos também que temos os ecossistemas, que é um conjunto formado pelos seres vivos, que podem ser de fatores bióticos, que são aqueles fatores que têm vida, né? E os fatores abióticos, que são aqueles fatores que não possuem vida, que tem como exemplo água, ar, solo, entre outros. E quando esses fatores vivos e não vivos interagem entre si, eles formam os ecossistemas. Esses ecossistemas podem ser aquáticos, né, como rio, mares, oceanos, podem ser terrestres, como as florestas, campos, entre outros, ou então de transição, quando eu tenho a interação do aquático com o terrestre. Um exemplo disso é o manguezal, tá? Esses são os chamados ecossistemas. Nós vimos também que temos que saber que tem dois conceitos que são muito importantes para a gente: habitat e nicho ecológico. O habitat
é o lugar na natureza em que uma espécie vive, né? Por exemplo, um gorila. Qual é o habitat do gorila? Uma floresta. O peixe. Qual é o habitat do peixe? Um rio, um mar, né? E temos o nicho ecológico. O nicho ecológico é o hábito, o modo como que o indivíduo se reproduz, como que ele vai adquirir o alimento dele, é o hábito daquele indivíduo. Ou seja, é o papel que ele tem no meio ambiente aí. E eu tenho também a comunidade biológica. Nós vimos que a comunidade biológica é quando vários indivíduos de várias espécies, ou seja, várias populações, vão interagir entre si. Como nessa imagem aqui, eu tenho vários gnus, uma população de gnus, uma população de zebras, né, interagindo entre si com os fatores abióticos e bióticos. Também tenho árvores, gramíneas e assim por diante. Então, é uma comunidade biológica, várias populações interagindo entre si. E tenho os biomas, né? Quem são os meus biomas aí? Os biomas eles vão corresponder a um nível mais amplo de organização ecológica. Eles são conjuntos de ecossistemas, né? Interligados, ou seja, os ecossistemas vão interagir entre si e agrupados por apresentarem semelhanças em aspectos como biodiversidade, a vegetação é parecida, o relevo é parecido, o clima é parecido, e eles são regiões com características particulares, tanto em relação com os componentes do ambiente, como com as espécies que vão estar nele, né? No nosso país, existem 6 biomas principais. A Amazônia, que está representada aí pela cor verde, né? Esse verde mais escuro. Eu tenho o Cerrado, que está representado pela coloração rosa aí, que é a parte central. Eu tenho a Caatinga, que está representada pela coloração amarela aí, mais na região nordeste. Eu tenho o Pantanal, que é o representado pelo roxinho aí, né, pela coloração roxa ou lilás, como vocês enxergarem aí. Eu tenho a Mata Atlântica, que é representada pela coloração verde claro, que envolve a nossa região aí, a região sudeste também, o nosso estado entra nesse bioma aí. E eu tenho a região Pampa, que é o laranjinha, lá na região sul aí. Então são 6 biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Nós vamos estudar no ano seguinte, lá no 7º ano, mais a fundo sobre esses biomas aí, tá? Hoje é importante para nós sabermos quais são os biomas brasileiros e o que é um bioma. Lá no livro de vocês, na página 111, tem essa definição que eu acabei de falar. Marquem o livro, estudem e gravem isso daí, tá ok? Esse assunto irá continuar no próximo vídeo, tá? Essa é a parte 1, tem a parte 2. Se atentem aí nesse próximo vídeo, façam anotações, que é muito importante para a nossa disciplina.